como foi o começo da sua graduação? Conte as impressões que tinha antes e depois de fazer parte deste mundo e se tinha, por exemplo, alguma familiaridade com esse ambiente. Eu acho que tem algumas dimensões interessantes aí na minha trajetória em relação a isso. Bom, primeiramente eu nasci no exílio dos meus pais. E fui nesse processo do exílio, nasci no Chile, mas acabei passando uma boa parte da minha infância no Quebec, no Canadá. E fui alfabetizado em francês antes de ser alfabetizado em português. Então o francês para mim é uma língua de cultura desde da minha primeira infância, né? Então foi muito importante. Quando a gente voltou para o Brasil, eu perdi bastante o contato com a língua e não imaginava que eu fosse um dia trabalhar com o francês. Mas, inclusive, prestei meu vestibular na graduação para Ciências Sociais, na Unicamp. Fiz uma graduação em Ciências Sociais, mas logo no primeiro semestre, né, essa ideia também do ambiente universitário, fazer parte da vida. Eu sou filho de professores universitários, tanto meu pai quanto minha mãe foram professores universitários a vida toda. E então meu pai foi fazer um pós-doc na França. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de entrar na graduação em Ciências Sociais e fiquei um ano estudando na Sorbonne o curso de Língua e Civilização Francesa. E voltei completamente apaixonado, né, de redescobrir o francês. Eu acho que bateu lá na minha memória de menino e comecei a me dedicar ao francês. Aí também nessa época eu já tinha um interesse muito grande pela música, pela poesia, pela canção. Já compunha também canções, já tinha tido as minhas bandas de punk rock em Brasília nos anos 80. E daí desse interesse veio um grande interesse pela poesia francesa. E esse que nasceu na França durante esse ano que eu estudei lá. E aí, durante esse período também eu comecei a traduzir poetas franceses para tentar entender melhor a própria língua. Eu quis familiarizar, assim, tornar cada vez mais meu esse mundo dessa poesia francesa e comecei já a traduzir poesia. Quando eu voltei para o Brasil, pensei seriamente em prestar de novo um outro vestibular para letras, mas o curso de Ciências Sociais é um curso na Unicamp, é um curso muito aberto. Então eu tinha muita liberdade de fazer eletivas, de fazer optativas em outros lugares. Aí eu tive a oportunidade de estudar filosofia, de estudar letras, de fazer vários cursos no IEL, e fui levando a graduação desse jeito. E nesse mesmo período, nesse mesmo momento, eu fiz a formação do Nancy, na Aliança Francesa, e ainda na graduação, eu não tinha terminado ainda a graduação, eu comecei a trabalhar como professor de francês na Aliança. Então o curso, a graduação era de manhã, aí à tarde eu estudava, preparava as aulas e dava aula todas as noites na Aliança Francesa e nos sábados de manhã também. Né? Tirando sexta-feira à noite que não dava aula porque dava no sábado de manhã. Né? Então eu já aos 21 anos eu já estava com carteira assinada lá trabalhando na Aliança Francesa e foi muito formador para mim. Tive também a oportunidade de ser estagiário de uma professora, doutora em didática do francês. E aí eu descobri um jeito de ganhar a vida, né? E me identifiquei com esse modo de ganhar a vida, e também já vindo de uma família de professores. O contato com o ensino já fazia parte do meu cotidiano, né? Então foi assim que eu fui me encaminhando para as letras. Como por conta do exílio, dessas questões todas, eu tenho, né, a nacionalidade canadense. E aí quando eu terminei a graduação, eu já sabia que eu faria do francês a minha profissão, e então eu fui fazer um mestrado em didática do francês no Canadá, na UQAM, na Universidade de Quebec, a Montréal. E morei 3 anos em Montreal, nessa época, e foi uma experiência muito enriquecedora também. E aí voltando mas isso tudo eu não sabia ainda que eu queria fazer uma carreira universitária. Eu sabia que eu tinha o francês como uma possibilidade de ganhar a vida. Claro que nesses anos no Canadá,
além de estudar, né, eu consegui uma bolsa por ser canadense, que pagava todos os meus estudos lá, eu tinha que também ganhar um pouquinho a vida. E aí eu dava aula de português, aulas particulares de português, fazia algumas traduções comerciais, assim, contratos para empresas, coisas assim. E também tocava, né, sempre a música atravessando a minha vida, sempre tocava percussão, tocava na noite, tocava samba, choro, pagode, né, e aí, com isso também ajudava a pagar um pouquinho as contas, né, além de me divertir um bocado. Então foi assim, aí depois quando eu terminei o mestrado, eu sabia que eu não queria ficar no Canadá, eu achei que o frio lá era de Alasca, aí eu não me adaptei e não queria ficar lá, queria voltar para o Brasil. E aí tive uma oportunidade de trabalhar no Amapá, para o governo na época do Capiberibe, que tinha um projeto muito bonito de desenvolvimento sustentável do Amapá, e fazia parte desse projeto a implementação do francês na rede pública de ensino, porque o francês, o Amapá é fronteira com a Guiana Francesa, né? Eu acabei sendo contratado como assessor de cooperação internacional da Secretaria de Educação do Estado. Fiquei lá 2 anos ajudando a implementar. Criamos um método de francês que não falasse da Torre Eiffel, mas que falasse de Cayena, né, que falasse dos rios, que falasse da fronteira, que falasse do garimpo, que falasse dessas questões todas envolvendo essa fronteira mesmo entre o Amapá e a Guiana, né? Ia muito a Cayena também, fazer encontros lá com o pessoal de formação. A gente recebia também muitos estudantes no Amapá. Foram 2 anos assim, riquíssimos, né? Morar na Amazônia, o Brasil ganha uma outra dimensão quando você olha ele assim lá de cima, né? Da linha do Equador, assim. Mas ao mesmo tempo eu senti que foi aí que me veio o desejo, né? E sempre nesse período todo publicando poesia, traduzindo poesia, já fazendo parte. Isso, né? Quando eu ainda estava na graduação em Campinas, eu ganhei um prêmio de poesia da cidade de Campinas com o meu primeiro livro de poemas. E isso acabou também fazendo parte da minha vida, a tradução da poesia, a escrita da poesia, né? A canção. E aí nesse processo todo eu acabei optando, vendo até pela experiência de trabalhar no meio mais político, assim, de que não era essa muito a minha índole, que eu tinha uma índole mais intelectual. E aí eu voltei para São Paulo, e aí vim para São Paulo, né, e vim fazer o meu doutorado na USP, justamente com o professor Mário Laranjeira, que é um grande especialista em tradução de poesia. Eu vim para a USP por causa dele, né, atrás dele especificamente, e por causa do livro dele, A Poética da Tradução. E aí foi aí que eu realmente comecei a entrar mais no mundo acadêmico, e foi nessa fase do doutorado. E logo em seguida, assim que eu terminei o doutorado, eu tive a oportunidade de ser contratado como professor substituto na Universidade de Brasília, que é a minha cidade de referência. Tinha já, né, na universidade onde meus pais trabalharam durante muito tempo até se aposentarem. E aí acabei virando professor substituto lá, surgiu uma vaga, prestei o concurso, fiquei uns anos em Brasília trabalhando como professor na UNB, até que surgiu uma vaga em São Paulo, e eu já estava completamente apaixonado por São Paulo, e decidi prestar o concurso na USP em 2008. E desde 2008, então, estou aqui. Já fiz aí a carreira, fiz a livre docência, um pouco antes da pandemia a titularidade, e estamos aqui. Existe algo que você ainda gostaria de realizar enquanto pesquisador, professor na sua área? Bom, eu tenho atualmente 8 doutorandos. Né? A gente tem um grupo de estudos que já existe há 10 anos, e já passaram algumas gerações de pesquisadores nessa área, né? E durante esses anos todos eu escrevi muitos artigos, uma centena de textos, assim, que eu sinto que ainda não foram devidamente organizados em livros. Então eu sinto que um dos grandes desejos que eu tenho, assim, como pesquisador mesmo, é ter tempo de retomar esses textos, né, por temas, assim,
e organizar aí uns 5 ou 6 livros que reúnam assim o conjunto da obra, né? E mais recentemente eu tenho trabalhado muito com a ideia da tradução cultural e tenho trabalhado nessa fronteira entre a antropologia e as letras e a filosofia. E nesse campo aí tenho me interessado muito pelo pensamento indígena também e tenho escrevendo agora um livro sobre isso, né? Nessa fronteira, e também estou com uma coluna naquele site Outras Palavras, em que eu estou resenhando livros escritos por indígenas ou que tem a ver com o mundo indígena, nessa fronteira entre a escrita e a tradução. Livros que, de alguma maneira, têm questões envolvendo a tradução. Então, a tradução cultural como um grande campo do conhecimento também me interessa bastante. E no médio prazo tem um projeto ainda, né, assim, incubado, que eu desejo poder desenvolver no médio prazo, que é em torno do surrealismo e do sonho. Estudar, assim, trazer textos surrealistas que dizem respeito ao sonho e poder me dedicar a isso também é um projeto que eu almejo. E, se possível, também continuar contribuindo, né, não só com o departamento, com a faculdade. Eu já fui chefe de departamento também, faço parte da congregação, estou lá representando o DLM na comissão de cargos atualmente, trabalho grande, então seguir também contribuindo com a faculdade, com uma tentativa de sensibilizar um pouco o primeiro escalão da reitoria à necessidade de valorizar as humanidades, porque uma grande universidade ela não se mantém em pé se ela não tiver também um olhar muito cuidadoso sobre a importância de pensar o humano no conhecimento. Então, de alguma maneira, no que eu puder contribuir também nesse sentido para valorizar as humanidades e a forma específica de produzir conhecimento da nossa área, é algo que eu almejo assim, poder colaborar dentro dos meus limites, possibilidades. A habilitação em questão é mais focada em tradução, academia, lecionar ou o próprio idioma? Bom, eu acho que uma das riquezas da habilitação do francês é que ela tem professores especialistas, grandes especialistas em todas essas áreas, né? A gente tem a professora Heloísa, que cuida da licenciatura, que está na comissão de graduação, que é alguém que pensa o ensino assim, com muita profundidade, assim como a professora Eliane Lousada também, que estão muito focadas na área do ensino. Temos a professora Adriana Zavaglia, que pensa a tradução, tanto tradução técnica, como o uso de computador na tradução, como a tradução literária, alguém com uma formação muito ampla também e com conhecimento também de mercado, que também é tradutora juramentada. Então a gente tem essa sorte de ter uma professora assim, com tantas qualificações na área, né? Na área de literatura, né, tem a professora Cláudia, que trabalha muito com a crítica, com o pensamento francês, o professor Alexandre, mais voltado para o romance, eu voltado para a poesia, para a tradução de poesia, né? Temos aí no horizonte, no médio prazo, a possibilidade real de contratação de 4 novos professores, né? Um concurso está aberto, os outros devem acontecer o ano que vem, no próximo. Então vai ter aí uma renovação da área que a gente ainda não sabe muito bem para onde ela aponta. Mas a professora Heloísa, né, lá na comissão de graduação e responsável pela licenciatura, tem também feito muitas pesquisas, inclusive algumas que estão em andamento agora, para justamente estudar o mercado e as possibilidades de inserção dos alunos. E a gente acredita que é possível, no médio prazo, a gente, dependendo da maneira como a gente se colocar, ter uma grande reformulação do curso de letras aí no horizonte, e a gente tem esperança de que a tradução passe a ocupar um lugar maior dentro dessa reformulação. É claro que isso não depende só de nós, depende também de toda uma política da reitoria, mas o nosso desejo é que a tradução passe a ocupar um espaço mais importante, sem desmerecer, sem diminuir a importância, tanto da formação de novos professores, quanto também de uma pesquisa voltada mais para a academia. Então eu acho que a riqueza que a gente tem no nosso corpo docente e a variedade de interesses permite, de alguma maneira,
abarcar, ainda, né, que com todas as dificuldades de um corpo docente que foi bastante reduzido nos últimos anos, de abarcar um complexo de interesses e permitindo aos alunos se encaminharem em função também dos seus perfis. Né? Independente disso, você aprende a falar o idioma? Aprende sim. Eu já vi assim, alunos chegarem aqui no curso de francês sem saber nada, e né, do francês 1 até o francês 7, o aluno realmente tem a possibilidade de adquirir um domínio bastante razoável da língua, sair daqui com um nível, né, do quadro comum europeu, um B2 ou um C1. Isso é bem possível mesmo. Agora, é óbvio que depende da dedicação do aluno. Né? Eu sempre costumo dizer para os alunos que a universidade te dá uma perna, mas a outra perna é você que tem que caminhar, você tem que investir a sua energia, investir o seu interesse. É óbvio que se você tem a oportunidade também de fazer um estágio no exterior, isso ajuda muito. Agora, o francês é uma língua irmã, né? Uma língua latina, é uma língua bastante próxima. Então é possível aprender a ler em francês em 2 semestres. Então não é impossível aprender a falar francês durante esses 8 semestres em que você tem o contato direto com a língua. A gente tem um cuidado no nosso curso de, no primeiro ano, oferecer também para o aluno uma carga maior de língua e menor de literatura, justamente para que ele se familiarize, que ele tenha também um momento de prática do oral. Então, se o aluno se dedicar, ele pode sair sim do curso de francês apto a dar aula de francês. É possível, nós já vemos isso acontecer todo semestre com os alunos que estão se formando e que têm um nível bastante bom de língua mesmo. Você tem algum conselho para quem deseja estudar em faculdades fora do Brasil? Quais são as principais diferenças entre as formações em faculdades estrangeiras e as brasileiras no caso dessa habilitação? Bom, eu acho que eu tenho uma dupla experiência, né? Eu estudei na França e eu estudei no Canadá. Então, eu acho que são 2 realidades muito distintas. A gente tem vantagens e desvantagens nesses 2 lugares. Eu diria que na França, bom, você está na Europa, você está no país que é da origem da língua, você tem um fluxo, talvez, de um acesso a informações, né, maior do que no Canadá, no que diz respeito à história da língua, a língua padrão, né, falada. No Canadá, você teria essa vantagem de estar numa espécie de, né, no Quebec, né, uma espécie de América do Norte em língua francesa, com também todo o pragmatismo que tem, uma preocupação com as metodologias, uma clareza na exposição das coisas. Agora, tendo tido essas experiências todas no exterior e vendo a realidade do ensino no Brasil, eu não acho que seja imprescindível, durante uma formação, uma estada no exterior, ainda que muito enriquecedora e muito recomendável, porque o nível do que a gente oferece aqui, eu não acho que deixe a desejar em relação ao que é oferecido lá. Eu acho que a gente até tem algumas vantagens em relação a essas outras realidades, que é o fato de nós compartilharmos um fundo cultural comum, né, que é o da língua portuguesa e da nossa cultura. Então, na hora de comparar, por exemplo, mundos, né, de explicar determinados aspectos da língua, diferenças entre as línguas, a gente está sempre usando um parâmetro comum. Quando você vai estudar no exterior, muitas vezes você vai ter um colega alemão, um colega chinês, um colega da Europa do Leste, um colega árabe, e aí você não consegue parametrar as comparações. Né? Então eu acho que isso acaba, às vezes, sendo algo que cria alguns pontos cegos. Eu, quando eu fiz o meu curso de francês na Sorbonne, eu notei isso, sabe, que tinha algumas dúvidas que eu tinha que a professora não conseguia me explicar. E que quando eu conversava com alguém que era professor de francês, mas que também era lusófono, essa pessoa era capaz de me
tirar a dúvida muito mais facilmente, porque é uma dúvida comum para um falante do português. Então eu vejo que tem assim vantagens, mas eu vejo mais como um complemento do que como uma substituição. E é óbvio que tem, né, sempre essa riqueza de sair da sua zona de conforto. Né? O Oswald de Andrade dizia, né, que ele precisou ir a Paris para descobrir o Brasil. Eu também passei por isso aos 18 anos, quando eu voltei para o Brasil, eu queria jogar capoeira, eu queria tocar pandeiro, né? Eu quis fazer um monte de coisa que, quando antes de ter essa experiência na França, eu não tinha ideia tão completa do que era o Brasil. Então, também nesse sentido, uma experiência no exterior ela é sempre muito enriquecedora, mas também pode ser muito difícil, né? Assim, passar por uma série de incompreensões, né? Tanto de você não compreender o outro, quanto do outro não te compreender. Agora, é claro que nesse espaço do relacional e do equívoco, também há um enriquecimento muito grande. Mas acho que a gente também não pode ficar idealizando demais essa experiência e perder de vista toda a riqueza daquilo que a gente tem para oferecer no Brasil mesmo. Quem ou que obra é a sua maior inspiração no universo da sua habilitação? Eu vou ter que responder essa pergunta em etapas, porque depende do momento da vida, né? Então, quando eu comecei a minha trajetória, eu diria que as maiores influências foram os próprios poetas. Então, a obra do Apollinaire, né, que foi o tema do meu doutorado, foi uma obra muito importante para mim. A obra do Baudelaire, a obra do Mallarmé, a obra do Paul Valéry, são, eu diria assim, os 4 autores que eu mais estudei e que continuam sendo assim grandes fontes de inspiração. Recentemente, a obra do Paul Valéry é uma obra que me interessou bastante, mas eu tenho hoje uma grande paixão, que é a obra de um helenista sinólogo francês chamado François Jullien, que eu considero um dos maiores pensadores vivos do mundo hoje, né? Que ele justamente consegue, ao comparar o mundo judaico-cristão da antiguidade com o mundo helênico, com o mundo chinês, produzir um espaço de tensão ontológica e de produção de conhecimento de forma relacional, que eu acho que diz muito sobre o mundo contemporâneo. Então a obra dele eu considero assim realmente uma obra maior, e cada livro que eu leio dele eu perco o fôlego. Então nesse meu trabalho todo, meu interesse pela tradução cultural, ele é, junto com Eduardo Viveiros de Castro, o autor assim que é a minha principal fonte de inspiração. Então, François Jullien, recomendo a leitura para todas as pessoas que têm um interesse no destino da humanidade, e para adquirir inclusive uma consciência, né, de como a gente pode repensar o Ocidente ao confrontá-lo com as ferramentas conceituais do mundo asiático, especificamente chinês. Então, François Jullien é, de fato, certamente hoje, minha grande fonte de inspiração. Cite um ditado popular inesquecível da língua da sua habilitação. Bom, o que me veio à mente agora foi mieux vaut tard que jamais. Antes tarde do que nunca. Então a gente sempre tem que ter isso em mente, que quando a gente deseja alguma coisa, a gente nunca pode achar que está tarde demais para se implicar nesse desejo, né? E eu acho que isso vale também para o francês. Então, mesmo que você já tenha começado uma outra habilitação, mieux vaut tard que jamais. Pode mudar para o francês ainda, se gostar do que a gente disse aqui. Por que escolher a habilitação em francês? Bom, eu acho que, de algum modo, isso foi já respondido nas outras respostas, né? Porque eu acho que o francês é uma língua de cultura, é uma língua que diz muito sobre a própria história do Brasil. A gente falou aqui da história da USP, mas se a gente pensar na própria constituição da literatura brasileira, o romantismo que foi, né, fundante
nesse momento chave de constituição da nação. Ele é de inspiração francesa, os direitos do homem, a Revolução Francesa, tá tudo aí implicado na maneira como a gente pensa o mundo. E ainda hoje a gente tem grandes pensadores franceses que acabam produzindo obras, né, e reflexões que são uma contribuição importante para a constituição de um pensamento também da alteridade. Eu falei do François Julian, mas a gente tem outros grandes pensadores, como o Philippe Descola, como o Bruno Latour, né? E outros, talvez assim, já do século passado, mas que seguem repercutindo, né? Desde um Sartre até um Foucault, um Derrida, um Deleuze, sem falar na riqueza de toda a literatura francesa, que além da literatura do continente francês, que vai, né, de um Racine, um Rabelais, a um Proust, um Baudelaire, um Mallarmé, né, um Victor Hugo, um Balzac, a lista é infinita, né, um Flaubert, um Stendhal, né, e até, né, a Annie Ernaux, que ganhou o prêmio Nobel agora, né, com uma obra assim, muito contundente. A gente, né, isso para citar só alguns assim, mais evidentes, né? Então eu sinto que, e fora isso que eu ia dizer também, são todos esses outros grandes pensadores, um Achille Mbembe, por exemplo, um Edouard Glissant, com pensamento sobre a criolização, um Aimé Césaire, que inventa a palavra negritude. Então a gente também tem nesse universo, fora todos os pensadores e os poetas canadenses também, que têm contribuições belíssimas, né? A proximidade que a gente tem agora cada vez maior no Brasil em relação ao Haiti, né? Também tem uma literatura haitiana fundamental também na invenção de uma identidade negra americana, pensando a América como continente, né? Foi o primeiro país, né? A primeira república fundada por negros, e ainda hoje, né? Controlada pelos negros, e tem uma literatura riquíssima. Então as razões são múltiplas, né? E além de ser uma língua internacional, né? Uma língua que te permite acessar vários mundos, o mundo africano, o mundo do Caribe, também outros países europeus, né? A Bélgica, a Suíça, o Luxemburgo, no qual o francês também é uma língua vernácula. Então eu sinto que essa complexidade, essa riqueza dessa língua-cultura, ela continua reverberando de um modo muito bonito, muito contundente, muito rico no mundo. Então, entrar na cogitação do francês é mergulhar com mais profundidade nessa complexidade.